Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e na aula de hoje vamos estudar a nomenclatura dos compostos orgânicos da função hidrocarbonetos. Então, como vimos na aula anterior, nós iniciamos o estudo sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, tendo em vista que todo composto químico ele tem um nome, e esse nome ele segue regras. E essas regras foram instituídas pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, nossa proposta inicial aqui é atribuir os nomes desses três compostos orgânicos. De cara, é possível identificar que eles são hidrocarbonetos. Observe que eles apresentam apenas carbono e hidrogênio, cada um deles. Então já sei a função orgânica. Vamos relembrar aqui a introdução das regras de nomenclatura. Então nós vimos que um composto orgânico, basicamente, a sua nomenclatura é dividida em três partes, um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo ele se refere ao número de carbonos na cadeia. Caso uma cadeia tenha um carbono, o prefixo será met. Caso seja 2 carbonos, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non. Há mais prefixos para cadeias mais longas. Na aula anterior nós temos uma tabela mais completa. E aqui o infixo ou intermediário ele vai informar o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, caso sejam apenas ligações simples, o infixo vai ser an. Caso você tenha uma ligação dupla, en. 2 duplas, di-en. 3 duplas, tri-en. 1 tripla, in. 2 triplas, di-in. 3 triplas, tri-in. 1 dupla e 1 tripla, en-nin. Ok? E por último, o sufixo, que é a parte final, a terminação do nome. E ele vai dizer a função a que o composto orgânico pertence. Então, caso seja um hidrocarboneto, ele vai terminar em O. Caso seja um álcool, ele vai terminar em OL. Por exemplo, etanol. Então, de cara, você já sabe que você está falando o nome de um álcool, pela nomenclatura. Então, esse OL não é por acaso. Então, esse sufixo foi criado aqui pela IUPAC. Okay? Então, etanol vai finalizar aqui com OL. Aldeído, al, cetona, ona, ácido carboxílico, terminação oico. Okay? Mas na aula de hoje nós vamos trabalhar com os hidrocarbonetos, então nós já sabemos que o sufixo aqui será o O. Então vamos ver aqui, vamos atribuir os nomes a esses três compostos orgânicos. Então primeiro é a molécula de CH4, essa é a fórmula molecular, vamos ver aqui a sua fórmula estrutural, porque a fórmula estrutural é possível você identificar as ligações presentes. Então, aqui nós temos quantos carbonos na cadeia? Apenas um. Se apenas um, eu sei que o prefixo vai ser met. Aí, quais são as ligações existentes? No início eu falei, o infixo são as ligações entre os átomos de carbono. Mas como aqui eu só tenho um carbono, você verifica o tipo de ligação. É o É ligação simples, não é? Então, se é ligação simples, o infixo vai ser an. Qual é a função orgânica? Como nós já sabemos, aqui é um hidrocarboneto, o sufixo será O. Então, juntando tudo, prefixo met, infixo an, sufixo O, o nome desse composto orgânico é metano. Okay? Vamos para o próximo. Aqui é o composto orgânico na sua fórmula aqui estrutural. Okay? Então, note que nós temos o Na cadeia, quantos carbonos na cadeia? Nós temos 1, 2. 2 átomos de carbono na cadeia, prefixo et.
Agora sim, como eu já tenho mais de um carbono, a minha referência agora vai ser com as ligações com esse carbono. Tá? Então, entre os átomos de carbono, eu só tenho o quê? Ligação simples. Se a ligação simples, o meu infixo, o intermediário, vai ser o AN. E o sufixo, como é o hidrocarboneto, O. Juntando tudo, o nome desse composto aqui será etano. Ok? Ó, prefixo et, infixo an, sufixo O é o etano. E agora o próximo e último exemplo aqui. Então, ó, sua fórmula estrutural, nós temos 2 átomos de carbono, prefixo et. Tipo de ligação entre os átomos de carbono, dupla, né? Apenas uma dupla. Então vai ser em, e o sufixo vai ser o O. Juntando tudo, prefixo, infixo e sufixo, nós temos o eteno. Ok? Então, aqui é a forma mais básica, tá, de se dar nome a um composto orgânico. Então, quanto mais simples for o composto orgânico, quanto menor for a cadeia de carbonos, menor a quantidade de carbonos na fórmula, mais simples será a nomenclatura. No entanto, existem compostos orgânicos de cadeia longa. Então você vai ter o quê? Regras a mais de nomenclatura para você conseguir diferenciar um composto do outro. Tá? Então, ó, quando você tem um composto de cadeia longa, você vai ter que saber identificar a sua cadeia principal. Mas o que seria a cadeia principal? Em geral, corresponde à cadeia com a maior quantidade de carbonos. Tá? Então, em geral, na maioria das vezes, vai ser a cadeia com a maior quantidade de carbonos. Ok? Então, por exemplo, vamos identificar aqui a cadeia principal dessa estrutura. Então, vamos fazer por tentativas. Né? Então, vamos identificar aqui os caminhos onde as cadeias, a sequência de carbonos que você identifica um maior número de carbonos. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3. Tem cadeia maior, não tem? Então, vamos seguir outra sequência aqui de carbonos. Seguir outra cadeia aqui. 1, 2, 3, 4. Tem maior? Tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem maior do que isso? Vamos para a última tentativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, identifiquei a cadeia de carbono, a sequência de carbonos unidos, que tem o quê? A maior quantidade de carbonos ligados. Né? Então, essa aí representa a cadeia principal. Vamos aqui para outro exemplo. Agora nós temos na fórmula em bastão ou linha. Lembrando que cada um desses cantos aqui representa um átomo de carbono. Então vamos lá identificar qual a cadeia por tentativa. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Então essa é a cadeia aqui menor que eu encontrei. Vamos procurar uma maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que essa é a cadeia principal? Vamos tentar outra cadeia aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, essa aqui é que representa, de fato, a cadeia principal. Note que quando você identificou a cadeia principal, restaram agora carbonos que ficaram isolados. É uma espécie de ramificação. Né? Eles estão interligados à cadeia. Tá? No entanto, estão fora dela. Eles estão isolados. O que seriam essas ramificações? De onde são originadas? Qual o conceito delas? Tá? Então, essas partes isoladas elas são chamadas de radicais. Tá? E eles são originados da cisão homolítica de uma ligação. Então, vamos entender melhor isso. Então, inicialmente aqui nós temos aquela molécula inicial que nós vimos. A primeira que a gente atribuiu o nome é o metano. Então, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo 4 ligações com átomos de hidrogênio. E aqui nós temos uma ligação do tipo covalente, onde ocorre o quê? Um compartilhamento de um par de elétrons. O hidrogênio, que tem apenas um elétron, está compartilhando seu elétron com um dos elétrons do carbono.
Okay? É uma ligação covalente. Caso ocorra uma ruptura dessa ligação, uma cisão, tá? O que vai acontecer? O elétron, que é do hidrogênio, vai continuar com ele, e o elétron, que é do carbono, vai continuar com ele. Então, houve uma cisão, houve uma divisão, mas essa separação foi em igual partes. Tá? Então, homo, igual, lise, quebra. Então, é uma separação entre iguais. Tá? Uma separação que ficou igualitária. O elétron que era do hidrogênio ficou com ele, e o elétron que era do carbono continuou com ele. Tá? Então, ninguém perdeu, ninguém ganhou. Cada um ficou com aquilo que era seu. Foi uma divisão igualitária. Por isso que é chamada de cisão homolítica. Tá? Então, os radicais são originados dessa ruptura. Okay? Então, ó, os radicais, eles podem ser um átomo ou um agrupamento de átomos eletricamente neutros, tá? Que apresentam pelo menos um elétron livre. Então, note que esse elétron que foi aqui, né, que surgiu, era o elétron que já era do carbono. E esse elétron já era o elétron do hidrogênio. Então, não houve nem perda nem ganho de elétrons. Tá? Houve uma ruptura? Houve. Mas não houve nem perda nem ganho de elétrons. Cada um continuou com o elétron que era seu. Eles deixaram apenas de compartilhar. Então, aqui nós não temos uma formação de uma carga. Tá? Não tem a formação de um cátion, de um ânion, por exemplo. Simplesmente a estrutura aqui ela é neutra, mas ela apresenta o seu elétron livre. E esse elétron livre agora, ele vai estar aqui, tá, pronto para se unir com outros compostos, com outras espécies químicas. É por isso que os radicais eles são o quê? Tem alta instabilidade e reatividade, devido a esse elétron livre, que a qualquer momento pode se ligar com outra substância. Ok? Então, isso explica a sua instabilidade e o seu alto grau de reatividade dos radicais. E quais seriam os principais radicais? Tá? Trouxe aqui uma tabela com alguns radicais. Então, ó, por exemplo, eles têm um nome próprio, cada um deles. Né? Então, aqui a gente tem um radical metil, né? Que foi esse que foi formado agora. Né? A ruptura da ligação, aquele hidrogênio foi embora. O elétron ficou livre, ó, pronto para fazer uma ligação agora com esse elétron. Temos o radical etil, tá? O elétron livre está aqui. Temos o propil, você pode ler simplesmente propil, tá? 3 carbonos. O elétron livre ou valência livre está aqui. O isopropil, note que a diferença do propil para o isopropil é que no propil a valência está em um carbono primário, enquanto no isopropil a valência está no carbono secundário. O butil, tá? O carbono aqui, ó, a valência está no carbono primário da extremidade. E no sec-butil, a valência livre, o elétron livre, está em um carbono secundário. Temos também o radical isobutil, tá? Que é toda essa estrutura, sendo que a valência livre está bem aqui. E o terc-butil ou t-butil, onde a valência livre, ó, está em um carbono do tipo terciário, por isso terc. Okay? Temos também o radical alil, tá? Que é essa estrutura aqui, você tem 3 átomos de carbono, uma dupla, e nessa extremidade você tem aqui o elétron livre ou a valência livre. Temos também o radical etenil ou vinil, tá? 2 átomos de carbono fazendo uma dupla entre eles, e aqui o elétron livre nesse carbono da extremidade. Existem também radicais que apresentam cadeia fechada. Tá? Exemplos. Nós temos aqui ó, o fenil, que trata-se de um anel aromático, que tem uma valência, o elétron livre bem aqui, ó, nessa extremidade. Tá? Temos o benzil, tá? Que também tem um anel aromático, só que esse anel aromático está ligado ao carbono, e esse carbono ele apresenta aqui um elétron livre. Temos também o O-toluil. Okay? De onde é que vem esse O? Então, existe uma regra de nomenclatura que quando você consegue identificar aqui uma distância ó, da ramificação para a valência, para o elétron livre, né? A distância aqui ó, de 1 para 2, né? Distância 1, 2. Então, aí você tem o orto.
tá? Essa distância de 1 para 2, orto ou O toluil. Quando essa distância aqui da ramificação para o elétron livre ou valência livre é 3, né? 1, 2, 3, né? É de 1 para 3, aqui é o meta ou M toluil. E quando essa distância da ramificação para a valência livre ou para o elétron livre é de 4, ó, 1, 2, 3, 4, aqui é o para ou P toluil. Ok? Então aqui são alguns dos radicais, existem outros. Tá? Quem quiser se aprofundar aí no estudo dos radicais, tá? Tem várias tabelas mais completas que essa aqui que eu apresentei para vocês. Então peço que vocês estudem. Bons estudos a todos, uma ótima semana.